Fala, nação rubro-negra, sou eu, Miriane Lopes, aqui do nosso canal Devoção Rubro-Negra, chegando com as principais notícias do nosso Mengão queridão. Já pedindo para vocês não se esquecerem de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e também não se esqueça de deixar o seu comentário. E agora eu vou chamar o Fabrício Lopes para comentar com a gente sobre tudo que está rolando. Fala, nação rubro-negra, fala meus amigos e minhas amigas rubro-negros e rubro-negras de todo o Brasil. Estamos aqui na Praça Rei Pelé, em Três Corações, é claro, estamos de forma virtual. Essa semana eu estive visitando São Tomé das Letras e aproveitei para visitar também Três Corações, que é uma cidadezinha bem próxima de São Tomé das Letras, onde eu conheci a história do nascimento desse cara aqui, que foi o maior jogador de futebol de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Só não foi melhor que o Zico, para mim, mas ele vestiu as cores rubro-negras em alguns momentos e eu vou usar esse fundo aqui para a gente poder conversar sobre algumas coisas que eu percebi que aconteceram no Flamengo essa semana e que, de certa forma, me deixaram até um pouco indignado. A começar pelas contratações que o Flamengo está fazendo, né, pessoal? O Flamengo essa semana e avançou muito com relação à contratação do Samuel Lino, que é um jogador que já atuou na base do Mengão e que hoje está no Atlético de Madrid. Eu até trouxe para vocês no vídeo ontem imagens do Samuel Lino realizando uma pré-temporada, fazendo exercícios, correndo, uma pré-temporada mesmo para chegar no Flamengo nas melhores condições físicas. Bom, algumas coisas com relação ao Samuel Lino e a outros jogadores que o Flamengo tem interesse me surpreenderam essa semana. O Arnaldo Ribeiro, comentarista ex-ESPN, hoje nos canais da UOL, chegou a dizer que pelo momento que o nosso país está atravessando, realizar a contratação de um jogador como Samuel Lino pelas bases ali de 25 milhões de euros beirava um absurdo, que isso não é uma coisa correta de fazer pelo momento que o nosso país está vivendo. Beleza, ok, legal. Aí ontem à noite eu vi que algumas mídias que cobrem o Flamengo, alguns jornalistas que cobrem o Flamengo, repercutiram palavras duras de Carlos Alcaraz contra o Flamengo, contra o Boto, contra o Felipe Luiz, quase que enaltecendo o argentino e desprezando o clube de regatas do Flamengo. Essas coisas me causam espanto quando a torcida do Flamengo começa a dar mais valor para notícias negativas do que para boas notícias no Flamengo. Me causa espanto, por exemplo, quando a torcida rubro-negra não percebe que se ela está apertada, precisando de um din-din, a Mais Ágil é a melhor solução. Gente, a Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você resolve seus problemas financeiros, uma vez que, ao entrar em contato com eles, pelo link que está aqui na descrição e no comentário fixado, ou através do telefone 55992129983, você consegue resgatar o seu FGTS e consegue aquela grana para resolver seus problemas financeiros. Dá essa moral para a Mais Ágil, porque todos que utilizaram a Mais Ágil, desde que eu comecei a anunciar, tiveram um retorno extraordinário e muito positivo. Como o Flamengo deveria estar tendo, depois das contratações que já realizou e das contratações que está bem próximo de realizar. O Flamengo hoje já contratou o Emerson Royal, um baita de um lateral direito que eu tenho certeza que, à medida que o tempo for passando, vai sobrar aqui na América do Sul, e contratou o Saul, um baita de um meio de campo também. Então, para falar do Arnaldo Ribeiro, que disse que o Flamengo não deveria contratar o Samuel Lino nas bases financeiras que está tentando contratar, 25 milhões de euros, seria simplesmente a maior contratação de todos os tempos do Flamengo. Mas o país está atravessando uma fase difícil. Concorrência, alguém ganhar as três. Agora, Tironi, eu não vejo como responsável ou admirável um clube brasileiro contratar um jogador por 25 milhões de euros na atual circunstância do país. Eu não acho isso um golaço. Hoje tem mercado europeu. Agora, assim, é um dinheiro em jogadores que não são garantia de retorno. Eu acho que é a montagem de uma equipe. E foi esse o segredo do Flamengo do Jorge Jesus e também do Botafogo louco SAF do Textor. Como pode o Flamengo ser tão insensível assim de tentar uma contratação tão cara num momento tão difícil do nosso país? Bom, não sei. Porque talvez o Palmeiras seja um time que esteja na Venezuela. Talvez o Botafogo seja um time do Chile.
Por que eu tô falando disso? Porque o Arnaldo Ribeiro não falou absolutamente nada quando o Vitor Roque foi contratado pelo Palmeiras por valores bem superiores aos 25 milhões que o Flamengo vai pagar ao Atlético de Madrid pelo Samuel Lino. Mas naquele momento da contratação do Vitor Roque, o Arnaldo Ribeiro não achou que o nosso país estava atravessando um problema financeiro, econômico, não. Ele não falou absolutamente nada quando a contratação foi do Palmeiras. O Botafogo, que está trazendo o Danilo, trouxe o Danilo por 22 milhões de euros, também não foi motivo da fala do Arnaldo Ribeiro. É só o Flamengo. O Flamengo é o único clube brasileiro. Nós somos o único clube que tem que ter responsabilidade social. O momento econômico do Flamengo é muito bom, graças à austeridade financeira que foi feita lá em 2013. Mas o Flamengo não pode contratar, porque a economia do país está atravessando uma fase difícil. É irresponsabilidade do Flamengo. O Palmeiras, como é um time da Venezuela, não tem por que comentar. O Botafogo, como é uma equipe lá do Chile, tá de boa. O problema é com o único brasileiro da América do Sul, que é o Flamengo. Ah, faça-me o favor, gente. E o pior é que eu vejo nos comentários vários torcedores rubro-negros dando razão pro Arnaldo Ribeiro. Isso é o que mais dói. Aí ontem à noite eu vi um zum, tô lá trabalhando nas minhas redes sociais, um zum de que o Carlos Alcaraz rasgou o verbo contra o Flamengo. Primeiro, quem é Carlos Alcaraz na fila do pão de alguma coisa? O Carlos Alcaraz tá jogando muito no Everton. Ganhou o quê lá? Qual é a importância do Alcaraz pro Everton hoje? Tava lá no Sutherland, esquecido antes do Flamengo trazer. O Carlos Alcaraz falou que todo mundo mentiu, que ele queria ficar no Flamengo e que ele saiu do Flamengo porque não quiseram ele no Flamengo e que ele sempre foi muito bem nos clubes que ele passou. Que clubes, gente? O cara tava lá no Sutherland, esquecido, ninguém sabia dele. Veio pro Flamengo, não conseguiu se firmar. Fabrício, mas foram só 4 meses no Flamengo, ninguém apoiou ele, não sei o que tem, beleza. Quem que tá apoiando o Alacian? Conta pra mim. Porque o Alacian não precisou de 4 meses pra se firmar, não. O Alacian chegou e jogou. Gente, pelo amor de Deus, aí um monte de torcedor rubro-negro dando razão pro Carlos Alcaraz contra o Felipe Luiz e contra o José Boto. Numa semana espetacular do nosso departamento de futebol, tudo bem, teve o problema do De La Cruz lá, não foi tão espetacular assim. Mas isso foi coisa do departamento médico. No departamento de futebol do Flamengo, caraca, Emerson Royal, Saul, Jorge Carrascal tá quase chegando, gente. Né? O Carrascal nem jogou ontem na vitória da equipe do Dinamo de Moscou, deve ser liberado essa semana, não tem data para ele chegar no Brasil não, tá? Mas deve ser liberado essa semana para vir no Brasil fazer exames e assinar pelo Flamengo. Samuel Lino tá chegando aí, temos a possibilidade de contratar o Lucas Beltrão, o Gabriel Jesus, Lucas Paquetá tá ali na alça de mira, ou seja, só notícias interessantes e boas para a nação rubro-negra. E aí, a mídia, a mídia tem necessidade, muitas das vezes, de espalhar coisas ruins para vender mais, para ter mais cliques. E eu fico chocado de ver que, geralmente, essa mídia apocalíptica são sempre aqueles que falam que são rubro-negros. É impressionante. Os caras estão vendo tudo bem no Flamengo, tudo legal. Vou fazer uma matéria diferentona para ganhar mais engajamento. Essa matéria vai arrebentar com o Flamengo? Vai. Vai jogar torcida contra o Felipe Luiz? Vai. Mas e daí? Pelo menos o meu editor vai ficar feliz. Então toma-lhe galho. E mete pancada no Flamengo. Quando eu falo toma-lhe galho, é porque é como se traísse o Flamengo, tá ligado? Pra mim é uma traição ao Flamengo esses caras que fazem isso. Ou essas caras que fazem isso, se é que vocês me entendem. Aí solta uma matéria tendenciosa, como se o Alcaraz fosse o novo Messi, e ele é que tá certo. Porque o Flamengo não vai sobreviver sem o Alcaraz. A maior bobagem foi ter mandado o Alcaraz embora. Vendeu por menos? Vamos ver quando soltar o balanço, se foi menos mesmo e tal. Mas tudo bem, vamos questionar então não ter conseguido recuperar a grana dele. Aí tudo bem. Agora, questionar o Felipe Luiz, porque o Alcaraz não ficou no elenco rubro-negro. Pelo amor de Deus, quem é Carlos Alcaraz, gente? Por que disso, gente? Aí hoje nós temos um jogo importantíssimo contra o Atlético Mineiro, jogo que vai dar parâmetro para o Felipe Luiz para jogar na quarta-feira contra o mesmo Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, com um monte de gente detonando o Felipe, detonando o Flamengo, por causa do Carlos Alcaraz. Quem é Carlos Alcaraz? Daqui a 10 anos ele vai ser eleito o novo Messi. Beleza. 10 anos. Se isso acontecer, a gente vê o que a gente refaz dessa fala aqui. Mas, sinceramente, implantar crise no Flamengo
porque o Carlos Alcaraz falou goma lá na Inglaterra? Ah, pelo amor de Deus. Não, mas olha só, o jornalista, ele faz o que faz porque ele pensa primeiro no ganha-pão dele, né? É diferente de mim, por exemplo. Eu não sou jornalista antes de ser torcedor. Sou torcedor para depois ser jornalista. Então, se depender de mim para lançar uma matéria assim, nunca vai acontecer. Só se eu ver que a coisa é muito grave. Realmente, o Flamengo perdeu o Messi. Aí eu vou falar. Mas, pô, em véspera de jogo, falar de Carlos Alcaraz, dar razão pro cara e, sabe, jogar tudo. É vergonhoso. Muitas vezes eu tenho vergonha daqueles que se dizem rubro-negros e estão na imprensa hoje. Porque os caras falam o que tem que falar para agradar o editor. Isso não rola, gente. Uma semana tão tranquila, uma semana tão bacana. Aí neguinho vai lá e joga aquilo sabe, pra poder jogar. Porque tem muito torcedor, muito manipulável também. Se a torcida pensar um pouquinho, ela ignora esse tipo de postagem. Mas tem muito torcedor influenciável ainda, que qualquer coisa que os caras falam, pronto, já vira motivo pra fazer guerra no Flamengo. O Flamengo não tem crise hoje, gente. Até porque o Flamengo é o crise de regatas do Flamengo, né? Esse C nunca foi de clube, foi de crise. Sempre foi de crise. O Flamengo sempre navegou muito bem com isso. Mas agora, torcedor rubro-negro, ficar dando vazão pra essas coisas, dá razão. Ah, pelo amor de Deus, sabe? Não dá. O Flamengo tá muito bem no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro hoje pega o Ceará, e é claro que o Cruzeiro vai passar o rodo no Ceará. O Flamengo pega o Atlético, é uma parada mais indigesta, mais difícil, mas temos condições de vencer em casa. Vamos apresentar o Royal, vamos apresentar o Saul. Pode estar chegando o Lino, pode estar chegando o Carrascal, pode estar chegando um Beltrán, quem sabe um Paquetá, quem sabe pode estar chegando um Gabriel Jesus. Tudo isso pode estar acontecendo no Flamengo e é o Alcaraz, o novo Pelé do futebol brasileiro, é que está povoando as conversas da torcida rubro-negra. Pelo amor de Deus, nação, vamos dar mais valor pro crise de regatas do Flamengo e menos valor para essa bobajada que postam aí, né? Vamos deixar para criticar quando a coisa realmente for relevante. Não era o novo Pelé. Aliás, nunca vai existir um novo Pelé. Edson, obrigado, parceiro. Nação, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal. E olha, hoje tem jogo do Mengão. Bora vestir o manto sagrado e bora torcer. E bora esperar que boas notícias venham. Porque a Europa inteira tá abismada com as contratações que o Flamengo tá fazendo. É só aqui dentro do Brasil que a nossa torcida insiste em levantar crise em cima de onde não tem. Vou te contar um negócio, precisamos mudar alguns conceitos, nação. Então é isso. Muito obrigada a todos vocês que ficaram até agora. Peço vocês para não esquecer de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e também deixar o seu comentário. Tá vendo aqui, ó, esse quadradinho? Tem um vídeo também muito interessante que eu peço vocês que também assistam para ficar por dentro de todas as notícias. Até amanhã, fiquem com Deus.